Amém. Quantos têm sentido a presença de Deus nesses dias, nesse lugar? Amém? Nós, semana passada, falamos sobre sermos cooperadores e nós sentimos de novamente falarmos sobre esse tema. Deus, mais uma vez, ministrou as nossas vidas para que possamos compartilhar, mas hoje nós vamos fazer cooperando um com o outro. Olha que legal, né? Vamos estar juntos aqui falando sobre isso, né? Semana passada nós falamos que a palavra cooperadores vem do grego da palavra sinervos, que vem da origem de sinergia, aquele que coopera, aquele que faz junto, faz com alguém. E nós vimos que na igreja de Coríntios, o povo, a igreja estava tendo divisões. Uns diziam que eram de Apolo, outros de Paulo, mas veio a palavra de Deus dizendo que o crescimento e que a honra e glória toda é para o Senhor Jesus. Falamos também sobre o privilégio de estarmos cooperando junto com Cristo, porque Ele podia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu estar dividindo conosco o que Ele tinha para fazer, para que juntos pudéssemos cooperar com aquilo que Ele tem para essa terra. Amém? E além dele nos convidar a cooperar, Ele também coopera conosco para fazermos algo. Quando Ele fala sobre os discípulos, que Ele cooperou com os discípulos. Amém? E essa noite a gente quer continuar falando sobre isso. Queria que vocês estivessem abrindo as suas Bíblias, se vocês puderem, aplicativo, em Mateus 7. Nós vamos ler Mateus 7, 7 e 8. Versículos 7 e 8. Diz assim: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos aqueles que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. E a minha pergunta para vocês hoje é: vocês sabem o que vocês vão pedir? Vocês sabem o que vocês vão buscar? Por que vocês estão nesse mundo? Por que vocês nasceram? E a palavra de Deus em Tiago 4, 2, 3 diz assim: e no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas os que lhe dará prazer. Então, quando nós não desejamos, é porque nós não sabemos pedir. E quando nós não recebemos, é porque pedimos motivos errados. O que faz você estar aqui? É apenas para você desfrutar de passeios incríveis? Para você ir em belos restaurantes? Para você apenas aproveitar e aprender uma nova língua? Estudar bastante? Por que você está aqui? Sabemos que a gente pode usufruir de todas essas coisas. A gente pode fazer passeios legais, a gente pode fazer isso tudo. Mas por que nós estamos aqui? Qual é a razão principal de você ter nascido? De você ter sido criado por Deus? Na maioria das vezes, nós não sabemos e ficamos rodando, procurando. E a palavra diz que em Oséias 6:3, como se fosse um clamor: como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Nós estamos aqui para conhecer o Senhor. Nós estamos aqui para buscá-lo, para entender aquilo que Ele tem para nós. E por isso nós precisamos ter clareza que somos dele e nós fazemos para Ele, e toda a honra é dele. Toda a honra é dele. Nós podemos cuidar do nosso corpo, nós podemos cuidar da nossa alimentação para a honra,
ao Senhor. Nós podemos cuidar das nossas emoções, saber gerenciá-la para a honra do Senhor. E nós podemos cuidar do nosso espírito para a honra do Senhor. Amém? A sua vida, a minha vida, precisa honrar o Senhor em todo o tempo. Em tudo que nós fazemos. Não é em uma ou outra coisa, não é só quando a gente está aqui dentro, mas em todos os lugares que a gente vá. Deus está comprometido em nos fazer mais parecidos com Jesus, não com o seu conforto. Deus não está comprometido com o seu conforto. Ele está comprometido em te fazer cada vez mais parecido com Ele. Amém? O Felipe falou sobre isso quando falou de Marta e Maria. Nós queremos conforto, mas o Senhor quer muito mais do que conforto para você e para mim. Muito mais do que uma casa bonita, muito mais do que viagens empolgantes. Deus quer mais. Ele quer ver você usufruindo do poder e da graça que Ele te dá. Amém? Eu quero ver cegos verem. Amém. Eu quero ver surdos ouvirem. Amém. E isso é a manifestação da glória de Deus. Amém. E isso só vai acontecer quando nós buscamos ao Senhor. Amém. Ele está aqui. Amém. A presença dele está aqui. Nós não vemos, mas está. E Ele quer manifestar poderosamente, fazendo o impossível aos nossos olhos, porque tudo é possível aos olhos do Senhor. Amém? Nós nascemos para um propósito. Você tem habilidades, você tem dons, talentos, temperamento, tudo, porque o Senhor te moldou de uma forma única e especial para ser usado por Ele. Gente, isso é poderoso. Eu não posso atingir quem o Felipe pode. O Felipe não pode atingir quem o Bernardo pode. Isso é consequência. E nós trabalhamos em cooperação com o outro, para que nós possamos avançar no reino. Nós temos talentos diferentes, habilidades diferentes. Porque nós vamos avançando, avançando no reino. Amém? Amém. Existe um termo dentro da psicologia que eu vou explicar por cima, que se chama inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo fala especificamente sobre você nascer com algumas coisas que você já sabe sem você saber antes. Por exemplo, se você fala sobre mãe, para qualquer pessoa que você fala mãe, a pessoa vai te dizer características de mãe. A maioria das pessoas vai dizer a mesma coisa, ou quase todas vão falar bem parecido. Isso é algo que vem no coletivo. Então, quando a gente pensa em mãe, a gente vai pensar em proteção, amor, cuidado, zelo, não é? E isso que é o inconsciente coletivo. Nós não sabemos como explicar que a gente já sabe, mas a gente já sabe. Então é isso. Se falamos mãe, temos de alguma forma uma noção. É isso que eu falei. Se nós pensamos no pastor, nós temos algumas coisas que nós já achamos de um pastor. Vê se não é assim. Eu escrevi assim, ó. Uma vida sacrificial. Aquele que sabe tudo que acontece dentro da igreja, que precisa cuidar de todos, que precisa zelar por todos, que não tem vida própria. Estou falando o consenso de inconsciente coletivo, tá? Não significa que todo mundo pense igual, mas algumas coisas são parecidas. Não tem sonhos próprios, não tem desejos próprios, que abandona tudo para servir o corpo, ou seja, não tem vida, ele só serve. Essa é uma forma de enxergar o pastor. E o Espírito Santo, ontem de noite, nós estávamos conversando e nós estávamos falando disso.
E o Espírito Santo começou a falar com a gente, e eu trouxe o inconsciente coletivo, falando com o Tiago que isso é algo do senso comum, como todo mundo vê. Mas aí eu quero dizer para vocês que eu gostaria, nós gostaríamos que vocês vissem diferente. Porque nós muitas vezes podemos criar uma expectativa irreal daquilo de quem é, por exemplo, uma mãe. Porque às vezes, de uma forma irreal, a mãe acha que ela é super poderosa, que ela pode fazer tudo. Então ela vai fazendo todos os papéis. E aí entra a frustração, porque ela não consegue fazer tudo. E aí nós vemos um outro exemplo, empresários que querem ter sucesso e acabam perdendo a família porque quer ter sucesso. E aí entram os pastores, estafados, deprimidos, ansiosos, tendo constantes noites de insônia, turbulência, pesadelos, extremamente controladores, porque há uma expectativa de que o pastor seja e faça as coisas de acordo com o que todo mundo espera que ele faça. Amados, existe uma demanda, existe uma imposição da sociedade para você se moldar e amoldar a padrões que nem sempre são os padrões da palavra de Deus para você. Então, esses são os exemplos. Existe um padrão da sociedade que vai tentar fazer você que é jovem, ser de uma certa maneira, que não é a vontade de Deus para você. Você que é mãe, como a Flávia falou, você que é pai, vão tentar implantar dentro de você que paternidade é de uma certa maneira que não é a maneira que está na palavra de Deus para você, que não é saudável. Na área dos negócios, você que trabalha para alguém ou que você que tem o seu próprio negócio, se deixar, vão dizer que sucesso são coisas que não, na verdade, não importam. Mas você está correndo atrás dessas coisas porque todo mundo diz que você precisa fazer isso, porque isso que é sucesso. A sua carreira, você precisa chegar no alto lugar, no alto patamar das empresas. E nem sempre isso significa o sucesso aos olhos de Deus para a sua vida. Mas nós herdamos essas coisas, nós pegamos essas coisas como verdade e achamos que assim deve ser a nossa vida. E perdemos a essência, perdemos a saúde, aquilo que a palavra de Deus tem para nós, que é saudável, porque estamos correndo atrás de coisas, como dizem as pessoas, correndo atrás do vento. Sabe, a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é chegar depois de anos de sacrifício, de dedicação, e perceber que fomos bem-sucedidos em coisas que não importam. A pior coisa que pode ter é isso. Porque você vai olhar para trás e vai ver que você pagou certos preços, você sacrificou certas coisas e que de repente elas não fazem tanta falta assim. Elas talvez não sejam tão importantes assim. E às vezes as melhores coisas da vida passaram aos nossos olhos. As oportunidades estão passando. No final da vida ninguém fica preocupado em saber o quão bem-sucedido foi numa sua carreira, mas vai olhar ao seu redor e ver quem são aqueles que estão juntos na caminhada. Vai olhar assim, o que eu fiz, como que eu gastei, como que eu investi a minha vida no reino de Deus. Sabe, e esse perfume do sacrifício, da entrega, essas coisas que vão sobrar, essas coisas que vão restar. Sabe, o maior sacrifício, a maior entrega, não é aquela que foi exigida, mas é aquela que foi oferecida. Jesus disse isso, João capítulo 10, no verso 17, 18. O Pai me ama porque sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. E Jesus disse assim, ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Mesmo o Pai tendo pedido a Jesus para sacrificar a sua vida, ele me disse assim, ninguém tira a minha própria vida, mas eu escolho entregá-la. Sabe, o maior sacrifício, a maior entrega não são as coisas que as pessoas pedem de você, mas é aquilo que você carrega e que você decide entregar. Por isso que nós estamos aqui com vocês nessa igreja, queridos. Sabe, buscando voltar à essência do Evangelho. Sabe, onde todos têm todas as coisas em comum.
onde cada um entende seu papel, onde todos levam em consideração o seu próximo. Sabe, nós estamos numa caminhada, numa jornada, com um destino. E eu quero chegar nesse destino e olhar ao meu lado e ter todos vocês. Amém? Esse é o propósito de Deus para nós. Sabe, nós não podemos construir uma igreja controladora. Nós não podemos esperar uniformidade entre nós, mas diversidade. Sabe, pessoas que têm diferenças sim, mas que sabem que precisam andar unidas com um propósito. Nós não queremos ser um corpo engessado. Não queremos ser, mas nós queremos ser um corpo dinâmico, poderoso no Senhor. Sabe, nós queremos ser uma igreja que em tudo é enriquecida, capacitada, abençoada, mas que sabe chegar diante de Senhor Jesus e lançar suas coroas. Nós não queremos ser uma igreja egocêntrica, mas queremos ser uma igreja cristocêntrica. Sabe, que tem um destino, que tem uma visão, que sabe que a única coisa que importa é honrar e exaltar o nome do Senhor. Sabe, você foi chamado, amados, para ser fiel naquilo que está nas suas mãos. A Bíblia nos conta, no contexto, quando ela fala sobre os últimos dias, depois que Jesus ele vai, nós estamos aguardando o seu retorno. É nesse contexto que ele conta a parábola dos talentos. Quantos conhecem, né? Parábola dos talentos. É no contexto de o que fazer enquanto o Senhor Jesus está distante. E aí ele começa a dizer sobre os talentos, que Deus confiou a cada um de nós uma medida. Deus confiou a cada um de nós uma medida de talentos. E o que se espera do servo fiel é que esse servo fiel receba as coisas que o Senhor deu e ele produza aumento. Ele pegue essas coisas e multiplique. Isso é esperado de nós. E a palavra de Deus fala que um dia o Senhor voltará e ele prestará contas das coisas que nós fizemos, com o que tínhamos nas nossas mãos. E ele conta que um desses servos, ele resolveu simplesmente enterrar esse talento, porque ele ficou preocupado de desperdiçar. E aí o Senhor diz para ele, olha, está vendo esse talento? Pelo menos você devia pegar esse talento e investir no banco, porque pelo menos o banco te daria algum aumento. Mas ele vai para os servos que pegaram aquilo que estava nas suas mãos e multiplicaram aqueles talentos e investiram e fizeram crescer essas coisas de servo bom e fiel. Porque você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito. É isso que nós como igreja somos chamados a fazer nesses dias. Saber que um dia o Senhor Jesus vai voltar e nós precisamos pegar as coisas que estão nas nossas mãos, sabe, a sua vida, o seu talento, a sua energia, os seus recursos e produzir aumento para o reino de Deus. Sabe, pegar essas coisas e fazer aumentar, sabe, distribuir e fazer com que isso alcance o seu propósito, porque um dia o Senhor virá com a sua recompensa. Amém? Quantos creem que Deus tem uma recompensa para você? Com as coisas que você faz com as suas mãos. E é interessante, né, porque Apocalipse capítulo 4, verso 10 diz assim, que os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam aquele que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono dizendo, digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Quero te dizer que Deus não chamou pessoas vazias, mas Deus chamou pessoas que escolhem se esvaziar. Quantos estão entendendo? Deus não chamou pessoas de mãos vazias. Deus chamou pessoas que produzem aumento, mas sabem se esvaziar. Sabem entregar, porque é isso que os anciãos faziam. Eles tinham coroas, mas eles pegavam as suas coroas e lançavam aos pés daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amados, Deus te chama para pegar as suas coroas. E você sabe que tem coroas? Você sabe que você carrega coroas? Deus te deu essas coroas. Mas você pega essas coroas e você entrega. Porque o propósito é que Ele seja honrado, Ele seja exaltado acima de todas as coisas. Sabe, às vezes nós temos medo das coisas que Deus nos dá. Vivemos com uma falsa humildade. E quando Deus age através de você e você usa os seus talentos, você ainda diz assim,
não fui eu não, foi o Senhor. Se fosse o Senhor, querido, não ia ser desse jeito. Quando você está entendendo? Se fosse o Senhor, seria 1000 vezes melhor. E a gente, com uma falsa humildade, pega essas coisas que a gente faz para Deus de coração. Não, mas foi o Senhor que moveu. Não, querido, se o Senhor movesse, você não conseguiria ficar de pé. Você não conseguiria parar em pé diante da sua majestade, da sua glória. Deus não tem problema. Pense nisso. Os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus: Senhor, o que nós fazemos para ser grande? Queridos, Jesus não repreendeu o fato deles quererem ser grandes, mas ele ensinou a eles como é ser grande no reino de Deus. Ele disse: olha, quem quiser ser grande, seja o servo de todos. Deus não tem problema com o desejo das coisas, nós temos as coisas, mas Deus ensina a maneira de nós fazermos as coisas. É entregando, é pegando as coisas que estão nas nossas mãos e oferecendo. Sabe, o problema não é você ser abençoado, não é você ter boas coisas, não é você ser próspero, não é nada disso, mas a questão toda é o que nós fazemos com aquilo que está nas nossas mãos. Você vai guardar os seus frutos para você, ou você vai derramar os seus frutos ao Senhor? Sabe, nós vivemos uma mentalidade que nós recebemos as sementes e achamos que nós temos as sementes. Esquecemos que quem provê a semente é o Senhor. Nós pegamos essa semente, nós plantamos a semente, trabalhamos com aquela semente, nos esforçamos, mas a Bíblia fala que quem dá o crescimento também é o Senhor. E você acha que foi você. E quando você termina e começa a ver o fruto, você acha: nossa, o meu sacrifício foi maravilhoso. Mas a gente sabe que a semente só vira fruto por causa de um milagre. Quantos veem a semente plantada virando broto? Precisa da mão de Deus também. E a questão toda é reconhecer que de todas as coisas são por Ele e para Ele. Todas as coisas. Se Deus tem colocado você em posições chaves, é para a honra e glória do nome dEle. Não é só para o seu prazer. E é por isso que a Bíblia falou que as pessoas pedem, mas não recebem, porque pedem mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres. Mas imagine que você comece a pedir bem, não para o seu próprio prazer, mas para honrar o Senhor. E o que Deus promete? Resposta. Resposta de oração. Quantos querem ter resposta de oração? Eu quero, queridos. Sabe, às vezes nós nos contentamos mais com a disciplina da oração, o fato de você estar todo dia lá orando, do que pelo fato das respostas de oração. E Jesus disse assim: olha, se vocês querem que a sua alegria seja completa, peçam, porque eu responderei. Sabe, existe a alegria completa na resposta, não na disciplina. A disciplina é importante? É importante, porque ela te posiciona no lugar onde você precisa estar. Mas o que traz a verdadeira alegria é a resposta. É ver o fruto acontecendo, ver o fruto nascendo na árvore. Mas ele diz que essas coisas são para ele também. Vêm das mãos dele e devem ser levadas de volta para ele. Porque assim todos saberão que foi o Senhor quem fez. Deus quer a sua igreja para expressar a sua glória na terra. A Bíblia fala que a multiforme sabedoria de Deus é expressada na igreja. Diante do mundo, diante das pessoas. Queridos, o que é a sabedoria divina sendo expressada diante das pessoas? Você consegue imaginar isso? O que as pessoas terem um encontro com a sabedoria de Deus? Elas estão caminhando com um destino que nós sabemos que não é o destino dos céus. Mas de repente elas são confrontadas, elas são impactadas por uma realidade que não é uma realidade natural, mas realidade divina. E Deus está falando que isso Ele está querendo fazer conhecido diante de todos, através da igreja, através de mim e de você. Sabe, as pessoas precisam ter um encontro com o Senhor através de nós.
As coisas que naturalmente são feitas, as pessoas precisam olhar você fazendo essas coisas e vendo que existe o divino sobre as coisas. Que as soluções dos céus estão se manifestando na terra. E Deus quer usar você, querido. Você foi chamado para isso. Isso é ser cooperador com Deus. Saber entender que quando você multiplica a semente das suas mãos, você sempre saberá quem supriu a semente e você ainda assim escolhe entregar os frutos. Tem muito cristão achando que o que tem não foi recebido, acha que o poder de multiplicar vem dele mesmo e por isso vive agarrado nos frutos. Quando tem o fruto, é meu. Não é seu. Não é seu. Então fala comigo assim: Deus não chamou pessoas vazias. Deus chamou pessoas que se esvaziam. E Jesus é o rei que veio servir, amém? E pensando sobre tudo isso, como podemos ser saudáveis cada vez mais e entendermos tudo isso que o Tiago falou. Eu fui ao Senhor orar ontem à noite e comecei a perguntar a Deus: mas Deus, como nós vamos dizer a eles que eles fazem parte de todo esse processo de crescimento, de todo esse processo de cooperação no reino? Como que nós vamos dizer para eles que nós sabemos que temos uma parte, mas que eles também têm uma parte muito importante para cooperar no reino? E Deus me levou à passagem a parábola da ovelha perdida. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. E o Senhor trouxe essa parábola no meu coração e eu perguntei ao Senhor: como podemos ser esses que vamos deixar essas 99 para ir buscar uma? E o Senhor ministrou meu coração e assim, para mim foi revelador, porque Ele disse o seguinte: eu só posso deixar as 99 e ir buscar aquela que foi perdida, porque as 99 estão saradas. Eu só saio do meu aprisco e vou buscar aquela que está lá, que está desgarrada, que foi por outros lugares, porque eu tenho as 99 saradas, curadas, restauradas, porque elas cuidam uma das outras. Queridos, isso é igreja. Isso é igreja. O pastor só pode sair do rebanho porque ele sabe que as 99 estão bem. Porque ele sabe que as 99 estão saradas, curadas, restauradas, em segurança. Porque eles sabem, as 99 sabem que o pastor vai voltar. Amém? E nós estamos aqui como pastores, mas nós também somos ovelhas. Porque nós temos um pastor maior, o Senhor Jesus. Amém? Então nós estamos seguros, confortáveis, porque nós sabemos que o nosso Senhor vai voltar. Por isso Ele deixa as 99. E Ele pode ir tranquilo buscar aquela que está perdida. Amém? Você não foi chamado para ficar apenas descansando em pastos verdejantes, comendo aquilo que o Senhor te dá, como o Salmo 23 que o Paulo falou aqui. Você não foi chamado apenas para comer as sementes. Você não foi chamado apenas para engordar. Você foi chamado para trabalhar. Você foi chamado para cooperar no reino. Amém?
E é por isso que você é uma das 99 saradas, curadas, amém? Nós precisamos entender que nós não somos de um ou de outro, mas nós somos do Senhor. E é Ele que dá o crescimento. E é por isso que nós podemos descansar em pastos verdejantes. Porque nós somos guiados a águas tranquilas que Ele nos conduz. Queridos, Jesus foi o maior exemplo para nós de tudo. Ele fez exatamente os mesmos passos que hoje nós podemos fazer com os discípulos. Se você ler a história do Senhor Jesus nessa terra, todas as passagens são exemplos para que nós sejamos guiados. Em todas, não tem nenhuma que nós não podemos seguir. Até quando Jesus chora, quando Lázaro morre, nós também podemos seguir, que a gente também pode chorar. Até quando Jesus fica irado e faz joga aquilo tudo longe do templo. Todos os exemplos do Senhor são para ser seguidos. E Ele vai fazendo todos os exemplos acontecerem gradativamente, para que eu e você possamos seguir a Ele. Amém? E é por isso que as 99 podem ficar tranquilas, sem preocupação, sem dizer, mas Ele foi e me deixou. Não, Ele não foi e te deixou, Ele foi e voltará. Mas Ele te deixou porque você está seguro, porque você está saudável. Agora, se você não estiver saudável, você precisa de cuidados. E sabe quem você vai encontrar cuidados? Com todas as outras 98 ovelhas que estão aí junto de você. Amém? Porque nós podemos cuidar um do outro. Nós podemos abençoar um ao outro. Amém? Como o Flávio falou, o pastor é aquele que cuida, mas também é ovelha. E as ovelhas são aquelas que amam também e cuidam. Olha o que Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. O pastor supremo está dizendo que como ele te amou, você deve amar os outros. Então a ovelha deve amar como o pastor ama. Quantos estão entendendo? Todos nós somos ovelhas. E o pastor supremo está dizendo, ó, como eu amei vocês, vocês devem amar os outros. Tem um ditado que diz assim, que quem ama, cuida. Quantos já ouviram falar isso? Filipenses capítulo 2, verso 4 diz assim, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Quem procura se interessar pelos interesses alheios? Todos nós. Não é o pastor não, gente. Vamos lá, me ajuda aí, igreja. É a igreja do Senhor que faz isso. 1 Pedro, capítulo 5, verso 3, nos afirma que os líderes da igreja devem guiar as pessoas através de um bom exemplo, não como dominadores do corpo. Mas também em seguida diz assim, ó, que a igreja ela se submete em humildade e amor, porque Deus resiste quem é orgulhoso, mas concede graça a quem é humilde. Perceba que os dois pontos é uma igreja saudável. Não é uma igreja dominadora, controladora, é uma igreja saudável, que guia pelo exemplo, amém? E todos nós somos chamados para isso. 1 Coríntios capítulo 12, verso 24, diz assim que Deus estruturou o corpo de Cristo, de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. E sendo assim, se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Olha que coisa linda, olha que coisa tremenda. Aquilo que aos nossos olhos é mais importante, a Bíblia não considera dessa forma. Diz que as que menos recebem atenção, Deus ele vai e concede honra a essas partes. Para quê? Para que haja harmonia entre o corpo de Cristo, de modo que todos cuidem uns dos outros. A razão pela qual Deus estrutura o corpo dessa forma é para que todos recebam cuidado.
Não tem pessoas que vão receber mais, nem pessoas que vão receber menos. Todos nós recebemos cuidado uns dos outros. E nós perdemos isso quando delegamos aos outros a responsabilidade que é nossa. A gente sempre fala isso. A igreja sofre quando nós não fazemos a nossa parte. Mas se nós fizermos a nossa parte, a igreja não precisa sofrer. Sabe, isso inclui você, amados. Isso inclui a sua vida, a sua história, sabe, os seus talentos. Deus quer usar você. Quando nós estivermos diante do Senhor, Deus não vai pedir a nós aquilo que nós fizemos, mas isso vai ser individual. E nós não vamos prestar contas por você. Nós vamos prestar contas do que nós fizemos na sua companhia. Mas cada um de nós vai estar diante do Rei e Ele falar assim: o que tem nas suas mãos? O que você fez com as coisas que eu te confiei? Sabe por quê? Ele te deu essas coisas gratuitamente. E eu quero te dizer, queridos, se você se sente ainda não fazendo aquilo que Deus chamou a fazer, sabe, é a hora de você se desfazer de toda mentira. Porque é por meio da aceitação que Deus nos atraiu. E é nessa aceitação que Ele nos capacita. Sabe, Deus nunca vai te mandar fazer coisas sem que você tenha para derramar. Quando eu me lembro, quando eu era mais jovem, às vezes eu sentia que havia um chamado de Deus na minha vida, mas eu não tinha aquilo que oferecer. Então eu me sentia incapacitado pelo Senhor. E eu comecei na caminhada a aprender uma coisa: que Deus capacita quem Ele chama. Deus capacita quem Ele escolhe. Se Deus está te chamando hoje, não é talvez você pronto hoje, mas é você disponível hoje. É você dizendo assim: Senhor, eis-me aqui. Mesmo que eu não tenha nada para te oferecer, eu te ofereço a minha vida. Sabe, o meu coração, esse eu te ofereço. Porque Deus vai te conduzir numa jornada que vai construir você. Que Ele vai falar para você quem você é, com a sua identidade. E quanto mais você ouvir a voz do Senhor, quanto mais construído você vai sendo, vai chegar um determinado momento que você vai entregar aquilo que você tem, aquilo que Ele mesmo se encarregou de construir em você. Quantos estão entendendo, amados? Sabe, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é contigo. Deus é por você. Mas saiba que você tem coroas sim. E Ele deseja essas coroas para a honra dEle, para a glória dEle. Amém? Por isso que vocês possam estar entendendo qual é o motivo pelo qual você foi gerado. Qual o motivo pelo qual você está nesse mundo? Qual o motivo que te faz querer avançar? É porque nós desejamos honrar, adorar a Deus que nos deu tudo. Amém? Amém? Todos nós desejamos isso. E se juntos nós subirmos a montanha, nós vamos avançar. Tem uma história, não sei bem ao certo, algo dizia que uma criança tinha se perdido no meio da plantação. Enquanto as pessoas iam procurando essa criança sozinhos, nada acontecia. Quando todos deram as mãos no início da plantação e entraram a plantação adentro, procurando juntos, eles acharam a criança. Então, nós podemos juntos fazer algo acontecer, avançar o reino de Deus. Nós não estamos aqui para sermos melhores do que outros, para dizermos que temos ou não temos aquilo, mas estamos aqui para juntos avançarmos. Eu não tenho algumas coisas que vocês têm, e vocês não têm algumas coisas que eu tenho, tá tudo bem, porque o que eu tenho, eu carrego e te dou a mão, porque aí você tem o que você tem, e juntos nós avançamos. É isso que é o reino. É esse o poder do reino de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu queria aproveitar e cantar, né? O ousado amor de Deus. Eu não, né? A equipe, né? Porque se vocês forem me ouvir, vocês vão correr. Você pode ficar, né?
ministrando junto. Deixa Deus agir, qualquer coisa faz a vida, você sabe, tá? Vou ficar aqui contigo. Aleluia, Jesus. Abra suas mãos, vamos orar. Mas faça a sua oração, pessoal, Senhor. Coloca seu coração, sua mente nele. Deixa ele substituir todo pensamento, te fazer entender, sabe, aquilo que ele já comunicou ao teu coração nessa noite. Começa a conversar com ele sobre essas coisas. Aleluia, Jesus. Pedimos, Jesus, que o Senhor venha. Vem, Espírito Santo. Nos abrimos para o Senhor. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Da igreja. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, destrói as montanhas pra me encontrar. Declare isso, igreja. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Declare isso. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Deixa o Senhor destruir toda mentira. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. O Senhor te buscaria. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Bem forte. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu sinto que o Senhor nessa noite marcou um encontro com algumas pessoas aqui, sabe, e Deus está te fazendo lembrar
que ele escalaria montanhas, que ele subiria, sabe, atravessaria vales, ele iria até onde fosse necessário para te alcançar, para trazer você de volta. Sabe, eu não sei se você está aqui e você se sente distante do Senhor, não sei se esse é o seu caso, mas eu quero te dizer, se você se sente assim, o Senhor viria novamente para resgatar a sua vida, quantas vezes fossem necessárias. Amém. Sabe, porque Deus considerou que a sua vida era importante, merecia valor, e Ele era a única pessoa que podia te entregar esse valor. Esse é um presente merecido, é um presente gratuito. Eu quero te fazer esse convite. Se você está aqui nessa noite e sente que o Senhor está te chamando de volta para casa, se você se encontra desse jeito e você sente, eu quero voltar para casa, tem alguém aqui que gostaria de orar, gostaria de pedir ao Senhor para voltar para casa? Existe alguém aqui no nosso meio que gostaria disso? Fala assim: Senhor, eu posso ter estado longe, mas eu quero estar perto de novo. Sabe, eu quero estar perto de novo do Senhor. Existe alguém aqui? Eu gostaria de orar com você. Se você está aqui, levanta uma das suas mãos para que nós possamos orar com você. Talvez você esteja aqui e nunca entregou a sua vida para Jesus. Talvez você esteja aqui e nunca fez uma oração de entrega, falando: Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Salvador, o meu Senhor. A minha vida precisa de um Salvador. Eu preciso ter a companhia do Deus que me criou. Existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Se você está aqui e gostaria de entregar a sua vida para Jesus, levanta uma das suas mãos também. Amém, quero dar essa oportunidade. Amém. Querido, se você está aqui ainda nessa noite e você não tem conseguido enxergar o seu próprio valor, da maneira como o Senhor te enxerga, o livro de João diz que assim como Deus amou a Jesus, Ele também nos ama. É muito profundo isso. Ele está dizendo que o mesmo amor com que Ele amou a Jesus, Ele está amando a nossa vida. Sabe, eu quero te dizer que mesmo que as coisas, circunstâncias, mesmo que venham palavras sobre a sua mente, sobre o seu coração, dizendo que você não é amado, dizendo que você não tem valor, eu quero te lembrar que você tem valor, que você carrega o valor, sim. Você foi comprado a preço de sangue, você tem muito valor. Eu quero te dizer que o Senhor te encontrou nessa noite para te lembrar desse valor. Sabe, te lembrar que Ele mesmo colocou uma coroa sobre a sua cabeça. Sabe, e o Senhor está te convidando a pegar essa coroa e devolvê-la. Quantos querem devolver suas coroas? Amém? Então feche seus olhos, levanta suas mãos. Vamos orar juntos. Senhor Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu declaro que a coroa que eu tenho é uma coroa lançada aos seus pés. Que nada é feito para o meu próprio benefício, mas apenas para exaltar o seu nome, acima de todo nome. Senhor, eu te agradeço, porque quem é abençoado sou eu. Quem recebe o privilégio sou eu, de entregar tudo. Obrigado porque o Senhor estabeleceu um caminho. O Senhor renunciou à sua própria vida, não porque exigiram de ti, mas porque apesar de ser grande, poderoso, infinito, ilimitado, o Senhor não julgou que isso era algo a que se apegar, mas o Senhor entregou isso a si mesmo. Por isso, Senhor, nós não nos apegamos a títulos, a posições, a influência, absolutamente nada do que temos, nada do que carregamos, nada dos nossos talentos, nada dos nossos dons, nada da nossa posição na sociedade. Nós não nos apegamos a nada disso, mas nos apegamos à Tua presença, ao Teu nome. E nessa noite te entregamos todas as coisas. Seja exaltado, seja glorificado
e nos faça lembrar do privilégio que é vivenciar na Tua presença, participar como filhos. Obrigado porque chegamos à Sua presença como filhos e filhas de Deus, com o selo do Espírito Santo, para nos fazer lembrar que somos dele, que vivemos para ele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de você sair, dê um abraço em alguém. Se sentir que deve falar algo para essa pessoa, fale. Nós estamos aqui cooperando com o reino ainda, amém? Deus abençoe, tem um café gostoso lá atrás. Deus abençoe a semana de vocês. Que a paz de Cristo, as doces consolações do Espírito, as bênçãos de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Se essa é uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.